Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Nesse momento, meus irmãos, eu peço a Deus que nesta noite Ele possa trazer a palavra ao coração, ao preleitor desta noite, para que ele venha dar o ensinamento aos seus servos e que todos possam entender o que o Senhor tem para dizer ao coração dos irmãos. Senhor Deus, agradeço a Ti, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estar entendendo, Senhor, a Tua palavra e podermos guardar ao nosso coração. Que o Senhor esteja presente neste culto que será mencionado através do celular, da comunicação, Senhor. É no nome do Teu Filho e bendito, amado Jesus, que eu agradeço, Senhor, por mais uma noite. Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Vá visitando todas as casas dos seus filhos, Senhor. Vai abençoando os lares, pessoas enfermas. Que o Senhor, Pai, nesse dia tão especial, porque cada dia de culto é um dia especial para Ti, para nós, que o Senhor saia, Pai, visitando, Pai, entrando nos lares, abençoando a cada um. Pai, que nesse momento o Senhor abençoe minha família, meus filhos, Ariane, que está lá longe, em outro país, mas eu sei que o Senhor está todo o tempo com ela, que o Senhor dê a sabedoria, Pai, a ela, que ela possa vir entender a língua daquele país com mais facilidade, que o Senhor visite, Pai, as meninas que estão com elas, que o Senhor abençoe, derrame tuas bênçãos sobre a vida delas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor visite os hospitais, Pai. A gente está vivendo numa pandemia muito séria, muito avassaladora, Senhor, que o Senhor vá consolando os corações daqueles que perderam seus entes queridos. Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Vai entrando nas casas das pessoas que ainda não te conhecem e incomoda, Pai. Toque o coração de cada um, para que venha, Pai, amar a Ti, procurar a Ti, estar sempre nos Teus caminhos, Pai. Abençoa minha parentela, visita cada um, visita meu pai, minha mãe, meus irmãos. Pai, que o Senhor esteja abençoando a família do meu marido, vá visitando cada um, meu Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos guie cada passo nosso, Pai. Nós não estamos na sua casa nesse momento, mas o Senhor sabe de tudo, Pai. Mas brevemente estaremos todos juntos, mas o Senhor acompanha cada passo nosso. Eu creio nisso. Abençoe esse lar que nós hoje se encontramos, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja cada vez mais nos glorificando. Glorifica teu povo, glorifica a tua nação, glorifica, Pai, a nossa igreja, glorifica, Pai, todos aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Paz e graça. Graça e paz. Eu quero convidar você, nesta noite, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, do versículo 1 ao verso de número 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 11, que nos diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo
as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e no final, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Meu irmão, minha irmã querida, você sabe muito bem que a igreja de Corinto estava localizada em uma cidade portuária, e uma cidade que era duramente atingida pelo pluralismo religioso. Nós tínhamos várias situações e tramas ali, ideais religiosos, linhas religiosas, né? Que eram ofertadas através dos núcleos de adorações que tinha ali naquela cidade. Você sabia também e você sabe muito bem que a cidade de Corinto era uma cidade portuária em que era muito boa para trabalhar de dia e muito boa também para o atendimento dos desejos carnais à noite. De maneira que para quem quisesse viver desta maneira era muito bom. Para quem quisesse viver de uma forma desregrada e de uma forma sem regra no sentido moral, no sentido benéfico daquilo que nós entendemos por certo, Corinto tinha até um jargão, que Corinto era um lugar onde você tinha sexo, bebida e religião. Muito parecido com um jargão que nós tínhamos um tempo atrás, que era muito preconizado no meio da juventude desvairada: sexo, droga e rock and roll. Você tem também a informação de que aquela igreja estava envolvida em diversos problemas, e aquela igreja estava compreendendo literalmente muito mal o evangelho. De maneira que você tem dentro daquela igreja absurdos acontecendo. Você via uma igreja que não possuía ordem e decência em ambiente nenhum. Não tinha regra nas profecias, não havia o uso correto do dom de línguas, havia ali uma verdadeira balbúrdia cultica, e o dom de língua estava muito mais trazendo problema e escândalos e confusão do que cumprindo o propósito de Atos dos Apóstolos, quando registra o fim pelo qual o dom de línguas foi usado. De maneira que o apóstolo chega a dizer que aquilo que estava acontecendo ali não era manifestação de espiritualidade, mas sim uma verdadeira manifestação de uma carnalidade, de uma verdadeira criancice. E a criancice não parava por aí. Você via que a igreja aprovava até o absurdo de um filho possuir a esposa do próprio pai, e a igreja não tomava nenhuma atitude. Você vai ver também ali uma verdadeira carnalidade, uma verdadeira criancice, quando tinham aqueles que estavam dizendo que uns eram do grupo de Paulo, outros eram do grupo de Pedro, outros eram do grupo de Apolo, e outros eram aqueles que se diziam mais espirituais, que eram do próprio grupo de Cristo. Isso tudo é uma verdadeira confusão, é uma verdadeira evidência de que eles não compreenderam a graça de Deus, de que eles não compreenderam aquilo que Cristo fez na cruz, de que eles não compreenderam qual era a vida ressurreta que um filho e de que uma filha de Deus deveria
viver na cidade em que eles estavam inseridos. Por isso, assim como naqueles dias, nós também vimos nos nossos dias algo muito semelhante. A cidade em que nós estamos inseridos também é uma cidade marcada por essa característica. São Paulo também é um lugar bom para ganhar dinheiro, é verdade, e também é um lugar onde nós temos de maneira muito farta, muito disponível sexo de forma desregrada. Nós também temos livre acesso a drogas e a bebidas, e também há um panteão de religiões que andam ensinando as mais diversas coisas. E você vê também a igreja muitas vezes sendo assediada a viver uma vida desregrada, a viver uma vida desconectada. E muitas vezes as pessoas, quando você vai falar, as pessoas, quando você vai dizer, elas vão dizer: olha, mas isso você não pode cobrar de mim, isso você não pode exigir de mim em absoluto nenhum, porque nós vivemos pela graça. Então eu quero nesta oportunidade falar um pouquinho sobre a independência que vem pela graça. A independência que vem pela graça e quais são os efeitos da graça de Deus na vida do servo e da serva de Deus. Quais são os efeitos da graça de Deus na igreja de Deus? Eu quero então trabalhar o primeiro efeito. E o primeiro efeito da graça na vida de um servo e de uma serva é o efeito transformador. Veja então que o apóstolo Paulo, ele mesmo disse de uma forma muito clara: pastor, onde está então essa transformação? Perceba comigo, ele diz que ele outrora era um perseguidor da igreja. Paulo era um inimigo do evangelho. Ele tinha um passado que o condenava. Ele tinha a prática de ser um camarada que perseguia a igreja, e o texto lá em Atos vai dizer que ele respirava, ameaças de morte contra a igreja. O termo ali é que ele como se fosse uma fera voraz que ficava literalmente à espreita, se posicionando para matar os cristãos. Se você ver, o apóstolo Paulo, ele mesmo consentiu na morte do grande pregador, diácono Estevão. Esse texto lá de Atos vai narrar como que o apóstolo Paulo perseguia a igreja do Senhor, entrando de casa em casa, arrastando, levando para julgamento os filhos e filhas, aqueles que serviam a Jesus Cristo, aqueles que se reuniam, aqueles que estavam congregados. Ou seja, ele era uma praga, ele era alguém que labutava contra a igreja, ele era alguém que labutava contra os princípios e os ideais cristãos nos dias em que ele viveu. Mas o apóstolo diz que ele não é digno de ser chamado apóstolo porque ele foi perseguidor da igreja, e agora ele diz que pela graça, o versículo 10 começa com uma adversativa que diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, por causa do favor imerecido de Deus, por causa da intervenção salvadora de Deus, por causa da ação graciosa salvadora de Deus, Paulo, que outrora seguia o curso deste mundo, Paulo, que outrora estava sendo literalmente influenciado pelo Deus que cegou os séculos, aqueles séculos e agora estes séculos também, e dado as inclinações da sua carne, ele fazia muita maldade, e pela graça de Deus ele foi liberto, ele teve a sua vida mudada, transformada favoravelmente. E aí ele vai dizer: sou
o que sou. E note só, se você depois, se puder, ver o outro sermão que nós tratamos sobre a ação da graça salvadora, ele então foi salvo, ele era salvo, ele não estava salvo. E novamente você vê esta ideia não de transitoriedade, mas sim de permanência, mas sim de algo real, mas sim de algo que agora faz parte da história e da estrutura e dos ideais daquela pessoa. O texto diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Que bênção é saber disso, meu irmão. Ele teve a vida dele transformada pela graça. Ou seja, a graça muda a nossa história. A graça de Deus, a intervenção, este favor imerecido, esta dádiva, este presente é literalmente tão poderoso, mas tão poderoso que pega alguém que caminhava de forma extremamente antagônica e transforma este alguém em um vaso escolhido por Deus, em um vaso para ser um instrumento da graça de Deus na face da terra. Oh, pastor, isto é real? Isto só aconteceu na vida do apóstolo Paulo? Não. O próprio apóstolo Paulo relata o que aconteceu quando a graça de Deus alcançou alguns irmãos da própria igreja de Corinto. Se você ver lá no capítulo 6 desta mesma carta, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele pergunta. E aí ele fala: não vos enganeis, porque nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E se a palavra ficasse aí, nós todos estaríamos em maus lençóis, nós não teríamos direito algum a herdar o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer como é que a graça vai agir. Ele vai dizer: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus, do nosso bom Deus. Eu fui salvo pela graça de Deus através do sangue derramado pela cruz, na cruz do Calvário. Ou seja, meu irmão, o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica de todo e qualquer pecado. E aqui está uma verdade preciosa para os nossos dias. Se o mundo anda dizendo que o pecado tem a última palavra na vida do ser humano, nós afirmamos em bom tom e a plenos pulmões que a graça de Deus transforma o mais vil pecador no mais útil vaso e instrumento de Deus na face da terra. Paulo não prestava, era um perseguidor. Ele era alguém que labutava contra os ideais da igreja e, pela graça de Deus, ele foi transformado em um apóstolo. Deus te ama. O sangue de Jesus é poderoso para transformar a sua vida. E isso é graça de Deus. Então, o primeiro efeito de Deus, o primeiro efeito da graça de Deus na vida do pecador é o efeito transformador. O segundo efeito da graça de Deus na vida do pecador é um efeito que eu vou chamar de efeito laborativo. Ou seja, a graça de Deus nos faz laborar. A graça de Deus nos faz trabalhar. O texto vai dizer, na sequência do verso 10, e a sua graça que me foi concedida, olha só, a graça de Deus é concedida, não se tornou vã. Antes,
trabalhei muito mais do que todos eles. Primeiro que eu quero dizer, é possível que a graça se torne vã? O texto aí diz que sim. Ah, é possível. Se você pegar no comecinho lá do capítulo, você vai ver o Paulo falando, se é que foi pregado de forma vã, né? O que o apóstolo Paulo quer dizer, né? Então, com a graça se tornar vã. A tradução do termo aqui, que foi traduzido por vazio, traz a ideia de que, será que a graça ficou sem efeito, não alcançou o alvo? Esta é a ideia que está por ali. Paulo está assim, a graça que me foi concedida, ela alcançou o efeito, ela alcançou o objetivo na minha vida. E aí ele vai dizer, e qual é a evidência de que a graça de Deus na nossa vida não foi vã? Ele vai dizer, trabalhei. E a palavra aqui, trabalhei, traz a ideia de que ele labutou, ele laborou, ele botou, literalmente falando, a mão na massa pela causa de Deus. Ele labutou pela causa do Cristo, pela causa do Evangelho. E a palavra aqui, Paulo ainda vai dizer que trabalhou muito mais do que todos eles. Todos eles quem? Todos os outros apóstolos, todos os outros irmãos. Mas o texto ali vai... pastor, aonde nós vemos isso? Se você der uma olhada ali, você vai dizer, trabalhei muito mais do que todos eles. Uma outra tradução que é possível aqui é, trabalhei arduamente por conta do termo grego copião, que traz a ideia de alguém que trabalha ao ponto máximo de exaustão, que trabalha de um ponto máximo de exaustão. Quero dizer para você que aquele que é chamado por Deus, aquele que é convocado pela graça do Senhor, aquele que tem a vida transformada pela graça de Deus, ele não vê outra coisa a fazer sentido na vida dele a não ser labutar pela causa do Senhor. Ele trabalha como se tudo dependesse dele, mas ele descansa sabendo que tudo depende da graça de Deus. Por isso nós somos convidados nesta oportunidade a trabalharmos para o Senhor, confiados, firmados, com as nossas ações sendo realizadas por conta da graça de Deus que nos alcançou. Eu me lembro certa vez que eu pregava em uma das igrejas do nosso presbitério e eu falei assim num culto à noite lá, de que o trabalho do cristão na face da terra só termina quando o Senhor o chama para estar na glória com ele. E eu falei então que o trabalho do cristão só acaba aqui quando ele morre, quando ele bate com as botas, vamos assim dizer, né? E eu me lembro que naquela oportunidade, aquela igreja estava passando por um processo de eleição de oficiais. E tinha um presbítero, amigo meu, uma pessoa muito querida, que todos nós conhecemos, e ele conta que, ele contou para mim depois que a esposa dele deu um cutucão bem forte e falou assim para ele, olha, pode tratar de aceitar concorrer aí ao presbiterato, porque você anda falando que não quer mais trabalhar, que você quer ficar agora na boa, e eu não quero ficar viúva, então pode ir literalmente se dispor para o trabalho da casa do Senhor. Então, meu querido, eu quero dizer para você que não há na nossa visão cristã, nós não nos aposentamos, nós somos chamados a trabalhar no chamado da graça. Eu me lembro de um outro pastor batista, por nome de Arídio, um homem que trabalhava de forma muito intensa, de forma significativa na obra, um grande obreiro, e eu fiquei sabendo recentemente que ele jubilou. E quando eu achei que aquele irmão
iria pendurar chuteiras. Eu tenho informação que ele continua trabalhando em outras frentes. Eu posso citar o número de pastores presbiterianos também, outros que não param de trabalhar, irmãs queridas, irmãos queridos, que continuam na velhice dando frutos e frutos exponenciais e ações fenomenais, trabalhando dia após dia na seara do Senhor. Então, se o primeiro efeito da graça de Deus na vida do filho e da filha é o efeito transformador, o segundo efeito que nós encontramos aqui é que a graça de Deus nos impulsiona a trabalharmos. Mas o terceiro efeito que eu quero tratar nesta oportunidade é que a graça de Deus na vida do filho e da filha de Deus nos torna cada vez mais humildes. O apóstolo Paulo, na sequência do verso 10, vai dizer o seguinte: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo trabalhou, mas trabalhou com humildade. Ele sabia que fazia o que fazia, que tinha forças para fazer o que fazia. Se ele conseguia que as portas fossem abertas, se ele conseguia que acontecessem êxitos, ele fazia tudo aquilo que fazia por causa da ação da graça de Deus. Não é porque ele era melhor que os outros apóstolos, não é porque ele era melhor do que qualquer outro irmão ali. Não, muito pelo contrário. Ele trabalhava como trabalhava e ele sabia que ele fazia isso por conta da graça de Deus. E como que aquele irmão trabalhava? Em Éfeso, ele fazia tendas. Atos 20, 43 vai nos dizer que Paulo pregava o evangelho e Paulo também fazia tendas. Ele trabalhava ali fazendo tendas para vender. Ele também dava aulas. E se você abrir lá em Atos 19, 9, você vai ver que ele alugou um salão de um homem chamado Tirano, e o apóstolo Paulo dava aulas, o apóstolo Paulo ensinava. Paulo pregava de casa em casa, ou seja, Paulo ensinava os irmãos de forma pública e também era um incentivador da evangelização, da comunhão, através do trabalho nos lares. Ele escreveu 13 epístolas, ele trabalhou arduamente mesmo, mas nunca deixou de ser humilde. E aí é que está um dos grandes perigos, porque a Bíblia vai nos dizer que a soberba é um veneno, a altivez é um veneno. Deus resiste os soberbos, Deus resiste os altivos. Deus não tem prazer, não tem pacto, Deus não celebra comunhão com pessoas que são altivas, que acham que está na crista da onda, ou acha que é o bambambam da pregação, ou como nós temos visto aí, que usa muitas vezes os seus cargos ou a sua eloquência, ou talvez uma melhora na sua intelectualidade para humilhar as pessoas, ou para dizer que é melhor do que qualquer outra pessoa. Não, definitivamente não. O apóstolo Paulo vai dizer que ele era o menor e que ele não era digno nem sequer de ser chamado apóstolo. Mas se ele trabalhava, mas se ele fazia ou deixava de fazer qualquer coisa, era por causa da graça de Deus. Então, se você quer conhecer alguém que alguém que está sendo instrumento da graça de Deus, veja se a vida dela foi transformada, veja se ela está trabalhando e veja se ela é humilde. Veja se ela é humilde. E eu quero nesta oportunidade dizer para você que o nosso bom Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra,
é aquele que trabalha com os humildes. É aquele que sabe que bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é para os humildes de espírito. Por isso nós somos convidados nesta oportunidade a olharmos para a nossa vida, a olharmos para o nosso interior e vermos se nesse tempo em que está sendo celebrada a independência deste país, olhar para dentro de nós e vermos se nós somos pessoas verdadeiramente independentes espirituais. Não independentes de Deus, mas independentes do pecado que tenazmente nos assedia. Independentes deste mundo que está sendo conduzido pelo inimigo das nossas almas. Independentes da morte que os pecados e os delitos nos traz. Como que eu posso fazer isso, pastor? Se agarre à graça que Deus está te oferecendo nesta oportunidade. Entregue-se a Jesus Cristo. Se literalmente, se você deseja ter a sua vida transformada, eu quero dizer para você que este texto nos diz que a graça de Deus te transforma. Se você trabalha para o reino das trevas, eu quero te dizer que a graça de Deus te fará trabalhar muito mais pelo reino da luz. E se você tem problema com a falta de humildade, se você acha que é o cara que é a crista da onda, eu quero dizer que você está na crista da onda, que é o bambambam, a graça de Deus vai te ajudar a ser uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe que maior é o bom Deus, aquele que morreu ali, que enviou o seu filho para morrer ali na cruz por você e por mim. Isto nos levará a sermos mais humildes. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você nesse instante. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te dizer que esta é a oportunidade. Se você ainda está pensando, mas será, de novo, este camarada vai falar novamente sobre isso? Eu quero que você faça nesta oportunidade uma oração de entrega. Entregue-se, renda-se. Deus é soberano e a graça dele é soberana, mas há a responsabilidade humana. Pastor, são conflitantes? Não, são amigas, como diz Charles Spurgeon. Eu quero dizer para você que você, nesta oportunidade, é convidado a se entregar. Aí aonde você está, aí desta maneira que você está. Deus te ama. Deus te ama para te aceitar do jeito que você está. Aí, você pode vir a Ele. Mas Ele te ama muito, muito para deixar que você permaneça nesse laço, nesta situação terrível que você está. Por isso que a graça dele pode te transformar. Vamos orar então? Feche os teus olhos. Eu quero orar. Quem sabe não é esta a oportunidade de você se entregar a Cristo Jesus. Deus, a Bíblia nos diz que há um livro da vida. E a Bíblia também nos diz que todos os nossos dias estão escritos no livro, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai amado, já determinou. Que esta seja a oportunidade de nós vermos que neste dia a graça alcançou o nosso coração. E esta pessoa, Deus, que ora neste instante, se entregando ao Senhor, entendendo que ela precisa de transformação, que ela precisa, Deus, romper com este histórico, ó Pai amado, de vida, de afastamento de Deus. Que nesta oportunidade, Deus, nós possamos nos alegrarmos por causa da verdade de que a Tua graça alcançou este coração. E que, ó Deus, o Senhor, ó Pai amado, deixe bem claro para ela que tem uma seara para ser, ó Pai amado, trabalhada com toda a alegria e com toda a disposição. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos, hoje e eternamente.
Amém. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre a vida da igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Eu quero te convidar a compartilhar esta mensagem. Eu quero pedir para você que tem nos seguido no Facebook, que se inscreva também nos nossos outros canais, o YouTube e o Instagram. Eu quero te pedir a você, principalmente que é da igreja, que compartilhe e que ative os sinais, o sininho, desculpa, lá do canal do YouTube, para que você possa receber as nossas devocionais, que todos os dias estão sendo produzidas. Eu tenho sido procurado por alguns irmãos, porque eu parei de mandar no WhatsApp os links, porque eu quero que você, irmão, entre lá no YouTube e se inscreva. Ó, pasme você, nós estamos com 299 inscritos no YouTube. E nós precisamos aumentar este número de inscritos. Mas tem gente que recebe as mensagens e não se inscreve. Irmão, você precisa se inscrever lá, é muito simples. E se inscrever e ativar o sininho para receber todas as mensagens. Nós estamos enviando as mensagens das devocionais, nós enviamos as mensagens do Fala Pastor, nós enviamos as perguntas do pastor na live e as pregações. Se nós chegarmos ao número de 1000 inscritos, nós vamos conseguir ter habilitadas mais ferramentas, mas nós precisamos da sua ajuda. Então, comente as mensagens que são colocadas lá. Compartilhe, dê um like. Se você não gostar, não precisa dar dislike não, mas só dê um like que tá bom, ou então não faça nada, mas compartilhe. Eu peço para você que compartilhe, porque o YouTube vai entender e vai começar a divulgar, fazer um trabalho. Seja um missionário digital. Lembrando a você que na próxima quarta-feira nós temos pastor na live respondendo algumas perguntas que os nossos irmãos mandaram. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Invista nesta obra, invista com a sua oração, invista com o seu labor, invista compartilhando as mensagens, invista com as suas finanças, faça parte. Esta igreja não parou, nós continuamos a fazer as atividades nas mais diversas frentes. Igreja Presbiteriana Canaã, uma igreja conectada com a graça de Deus, para a honra e glória do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe.